Olá, colegas servidores e servidoras da Justiça. Aqui quem fala é Fabiano, coordenador do Sindjus RS. Nós vamos realizar uma atividade agora que é muito importante, né? Que é uma entrevista com os candidatos e candidatas à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para o biênio 2022 e 2023. Se trata de uma atividade inédita, né, que nós estamos realizando aqui pelo Sindjus. Nunca antes foi feita uma entrevista gravada com os candidatos à presidência do TJ, né, e para nossa honra, nosso orgulho, nós do Sindjus, na nossa gestão, Unir, Lutar e Vencer, vamos realizar essa entrevista de hoje. E o primeiro entrevistado, a primeira entrevistada dessa série de duas entrevistas que nós faremos, é a desembargadora Iris Helena. Desembargadora Iris Helena, que está aqui conosco. Iris Helena Medeiros Nogueira, né? Muito boa tarde, desembargadora. Prazer receber a senhora aqui no nosso canal do Sindjus, o Informação, para nós fazermos essa entrevista. A desembargadora Iris Helena muito gentilmente aceitou o nosso convite de participar aqui dessa entrevista. Gostaria rapidamente, antes de passar a palavra para a desembargadora Iris, de falar um pouquinho sobre a história dela, né? É muito rica, muito interessante. A desembargadora é natural da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Pelotas em 1981, foi nomeada como pretora em março de 1985 na comarca de Santa Cruz, até ser empossada como desembargadora em 22 de março de 2004, né, onde exercia a jurisdição do segundo juizado da segunda vara do júri, né, e foi eleita corregedora-geral da Justiça no biênio 2016 e 2017, né, sob a presidência do desembargador Diffini. A desembargadora Iris Helena, que está conosco aqui hoje nessa entrevista, é candidata a presidente do TJRS, eleição que se dará no dia 6 de dezembro, agora deste ano, e compõe a chapa da desembargadora Iris Helena, né? Ela como candidata a presidenta, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o candidato a primeiro vice-presidente é o desembargador Alberto Delgado Neto, e o candidato a segundo vice-presidente, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, com terceira vice-presidente, a desembargadora Lisete Andrés Seben, e corregedor-geral da Justiça, candidato, desembargador Giovanni Conte. Então, desembargadora Iris Helena, mais uma vez agradecendo demais a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de gravar essa entrevista para o Sindjus, expectativa que todos têm em relação às duas candidaturas para o próximo biênio é muito grande, e eu gostaria de lhe conceder a palavra para a sua saudação inicial. Perfeito, obrigada. Eu quero ressaltar da minha satisfação em aqui estar, desejando uma boa tarde a todos que nos assistem. E, Fabiano Salazar, é uma grande alegria poder utilizar esse meio de comunicação para fazer chegar a nossa mensagem aos nossos servidores. O Sindjus, o Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, é o canal apropriadíssimo para essa manifestação. Então, eu agradeço em meu nome e em nome dos demais integrantes da nossa composição por essa valorosa oportunidade. Estamos à disposição com muita satisfação. Muito bem, desembargadora. Então, vamos passar aos questionamentos, então, à senhora. Eu gostaria inicialmente de lhe indagar. Há questões urgentes em relação aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos servidores, que dependem de uma articulação institucional do judiciário, em especial em relação à reposição das nossas perdas inflacionárias, que já são enormes. Qual é a sua posição sobre esse tema e de que forma a senhora pretende atuar nesse sentido, já que os servidores se encontram há 7 anos consecutivos sem reposição inflacionária, desembargadora Iris? Sim, eu só gostaria de fazer uma colocação que, para bem atender, não é, aos questionamentos que me serão feitos,
eu me permiti rascunhar algumas respostas. E a elas eu vou me reportar, até para que eu tenha a certeza de atender na integralidade todos os questionamentos. Eu inicio dizendo que o pilar da nossa gestão será a valorização das pessoas. Pessoas. Poder judiciário forte, independente, composto de pessoas, de gente, de seres humanos, também com igual independência, com plenas condições de trabalho, e a administração deve alcançar as plenas condições de trabalho, de espaço físico, em termos de organização e de valorização. Tá? Nós precisamos estarmos bem, confortáveis, seguros, saudáveis, para bem prestar um trabalho. Digamos, todos nós, magistrados e servidores, concorremos de forma valiosíssima para a prestação jurisdicional. Eu digo que toda a nossa movimentação diz com o atendimento dos reclamos, dos litígios, não é? Dos desacertos e dos desassossegos da nossa população, dos nossos jurisdicionados. E nós precisamos estar bem. Então, pilar da nossa administração é o bem-estar, é o investimento, é a valorização das pessoas. E eu digo o seguinte, que eu não tive diretamente nessa administração, participando das tratativas institucionais para uma série de movimentos, seja que diga com reajuste de servidores, com a própria aprovação do plano de carreira dos servidores, mas com certeza eu não estive na linha de frente. Desembargador Vinícius esteve e está conosco na nossa composição, e nós todos estivemos sempre muitíssimos bem informados e acompanhando com muita atenção sobre todos os temas que dizem com os servidores, seja reajuste, seja o plano de carreira. E é importante destacar que todos os anos são mantidas, as administrações mantêm, e a atual igualmente, reserva orçamentária para isso. Então, nós podemos dizer que nós temos condições financeiras de atender, não é? O que é muito importante. Havendo entraves, e isso está ainda presente, exatamente no campo político institucional. Mas, sem dúvida, esse assunto merecerá especial atenção, já que um dos pilares da nossa gestão é, eu repito, a valorização das pessoas. Só é possível obter resultados em uma grande instituição, como é o Poder Judiciário, se as pessoas se sentirem valorizadas, para que possam se dedicar ao máximo a fazer sempre o seu melhor. Nessa visão, é muito clara quanto a esse tópico. Nós temos muito presente isso. Não esqueceremos em nenhum instante, tá? Na linha do que já demonstrado pela atual administração, que se empenhou ao máximo para pôr em prática um sonho histórico, que é o plano de carreira. Que eu acho que esse sonho tem por volta de 40 anos. E a atual administração se empenhou desde o início, os primeiros dias, não é, da sua atuação, da sua administração, e para que se implementasse o plano, para que fosse possível realizar o até então sonho merecido, justo, porque eu creio que nosso Estado foi o último a implementar um plano de carreira para os servidores. Bem, nós temos no Judiciário, eu tenho certeza todos nós, temos o Judiciário como a nossa segunda casa, porque por vezes tem dias, e se nós somarmos por vezes as semanas e os meses e até todos os meses do ano, há momentos que nós passamos mais dedicados ao trabalho do que
ao lazer e à nossa própria casa. Agora, com a pandemia que nos fez ficar um tanto em casa, nós até ficamos um pouquinho mais, mas eu digo que o Poder Judiciário é o nosso segundo lar. E a nossa preocupação é que esse segundo lar nos dê a mesma felicidade que nos dá a nossa verdadeira casa, né? O nosso lar, lá no abrigo que nós compartilhamos com a nossa família. Por isso, a nossa luta será sempre no sentido de fazer o máximo possível para que isso se concretize. Ser valorizado seguramente passa por ser bem remunerado. Né? Nossas energias deverão estar focadas na defesa institucional de nossos interesses, com ações voltadas para um mesmo propósito, assim como fizemos na defesa do plano de carreira. Nós devemos e lutaremos muito para que as perdas sejam recuperadas. Eu creio que respondi a pergunta. Perfeito. Desembargadora Iris, agradeço por sua primeira resposta. E vamos então para o próximo questionamento. A direção do Sindijus reitera a importância, o mais breve possível, da efetivação da primeira progressão de acordo com o plano de carreira recém-aprovado na Assembleia Legislativa. E pleiteia que isso ocorra já no mês de maio de 2022, aliás, que é simbólico o mês do trabalhador e da trabalhadora. Qual a avaliação da senhora e como a senhora pretende agir nesse aspecto se for eleita no próximo dia 6 de dezembro? Bem, eu gostaria de inicialmente esclarecer um ponto, que é que nós estamos compondo a atual administração. Né? No nosso grupo, além de mim, eu presido o CONAD, o Conselho de Administração, Gestão e Planejamento, o desembargador Antônio Vinícius preside o Conselho de Comunicação, e o desembargador Alberto Delgado Neto preside a informática, né? Conselho de Informática. E também a desembargadora Elisete e o desembargador Giovanni Conte compõem comissões aqui no tribunal. Então, nós estamos na atual administração. Nós estamos envolvidos com os principais projetos dessa administração. Entre os quais, evidentemente, não poderia ser diferente, a implementação integral do plano de carreira. Nós sempre dissemos, e eu repito, que nós não temos reserva alguma com relação a projeto. E eu esclareço, nós estamos na administração, todas as ideias que nós temos, todos os projetos que estão em execução, nós fizemos tudo o que está ao nosso alcance para imediata implementação. Nós não fizemos reserva. Se eleitos, então, a partir de fevereiro, nós faremos. Não. O que está ao nosso alcance, nós já vamos fazendo desde agora. E eu tenho certeza que esta administração, a atual administração, muito fará e encaminhará para, evidentemente, a implementação fática, real do projeto. Nós não temos reserva de ideias, de projeto, é colocar em prática imediatamente. Tudo que é possível está sendo feito desde já. O que pode ser notado na gigantesca tratativa com a Assembleia Legislativa. Fabiano acompanhou, né, diretamente, sabe que nós estávamos lá, né, que o Conselho de Relações Institucionais estava lá, que estavam presentes e acompanhando, lutando, eu digo bravamente, porque o resultado foi positivo. Assim, não é? Como os nossos ilustres representantes dos servidores, né? Estávamos todos juntos. E a grande vitória, a aprovação do plano. Da mesma forma, já estamos trabalhando para que as medidas de ajustes sejam adotadas o quanto antes. E uma vez eleitos, né, daremos sequência ao projeto de forma muito dinâmica, sem as interrupções decorrentes das transições entre gestões. Eu digo que como que nós já estamos na administração e conhecemos a matéria, eu digo que não haverá solução de continuidade. Nós continuaremos o trabalho. Essa é a nossa proposta. Assim,
partindo da mesma premissa utilizada na resposta anterior, a ideia é, repito, valorizar as pessoas. Cumprir o planejado é um compromisso. Nós temos diretrizes para a nossa administração e nós queremos colocar todas em prática. E, se Deus quiser, se eleitos, assim será. Sabemos que uma administração de 2 anos é um lapso temporal muito curto. Então, se assim for permitido pelo ser maior e pelos nossos pares, nós, uma vez eleitos, queremos de imediato, não é? Já prosseguirmos tudo que a atual administração vem implementando e também aquelas providências que o desembargador Voltaire não conseguiu levar a efeito em função de restrições, pandemia, ataque hacker, a lei, não é? Que nos blindou, que nos engessou. Agora esqueci da lei, o nome da lei, que proibiu o aumento de gastos e que vige até o dia 31 de dezembro, que engessou. Tá? Mas se Deus quiser, 2022 aí terá um novo contorno. Né? Lei Mansueto. Creio ter respondido. Sim, desembargadora, mais uma vez, obrigado pela resposta. Vamos partir, então, para o próximo questionamento, né? Um outro tema que é muito sensível à categoria hoje, que diz respeito à majoração e equiparação das verbas de caráter indenizatório, né? Conforme o cumprimento do nosso acordo para o fim da última greve de 2019, que, com a possibilidade aberta pela aprovação do plano de carreira, né, existe essa possibilidade concreta. Né? Qual a sua posição a respeito desse tema, desembargadora Iris? Bem, tendo como pilar a valorização de pessoas, adotando como regra a sequência dos projetos da atual administração, as verbas de caráter indenizatório tiveram atenção especial no plano de carreira. E a sua gestão foi mantida a muito custo durante as tratativas com o parlamento, o que é de conhecimento de todos nós. E tivemos participação direta nesse embate. Por outro lado, temos colaborado muito com a atual administração para que nossas bases orçamentárias sejam mantidas em patamar suficiente a garantir a execução de nossos projetos. E temos obtido êxito em relação a isso. Esse é um trabalho silencioso, mas de extrema relevância, pois de nada adianta prever a autogestão da matéria se não tivermos dinheiro. Por isso, temos que estar atentos às composições com os demais poderes, isso é inafastável, executivo e legislativo, e instituições autônomas, no que diz respeito à garantia constitucional de nossa independência administrativa e financeira, e assim garantiremos a execução do que já está claramente planejado, minuciosamente planejado. Estamos atentos, estaremos atentos. Grato, desembargadora, por essa resposta também. Vamos prosseguir, então, nos nossos questionamentos aqui. No último período, os servidores e servidoras conquistaram importantes espaços democráticos junto à administração do Tribunal de Justiça, com a participação, por exemplo, em comissões, como aqui debateu o Auxílio Saúde, o plano de carreira, e mais recentemente tivemos também implantada uma comissão para discutir o teletrabalho no âmbito do Tribunal de Justiça. O Sindijus pretende buscar ainda mais mecanismos de diálogo institucional e de participação efetiva da representação dos trabalhadores e das trabalhadoras na tomada de decisões em relação à classe no TJ. Como será a sua atuação, desembargador, e da sua gestão, caso eleitos, no sentido de manter e ampliar esses espaços e esses ambientes tão necessários no diálogo institucional com as entidades representativas dos servidores? Fabiano, eu creio que essa questão ela já esteja claramente respondida no contexto das anteriores, das respostas que eu acabo de dar.
E eu tenho que, se nós priorizamos e priorizamos valorização, não há valorização sem diálogo, sem interlocução. Acreditamos que há muito o servidor não se sentia tão valorizado, apesar de todas as dificuldades enfrentadas nos últimos 2 anos. Defendemos a ideia de que só é possível êxito na gestão se compartilharmos os problemas e a construirmos juntos as soluções. Essa visão é fundamental, tenho eu, para construir um judiciário mais humanizado. Por isso, todos devem ser ouvidos. Os espaços continuarão à disposição. A interlocução se evidencia necessária. Eu gosto muito de dizer que o êxito de um projeto está diretamente ligado à construção dele, à participação de todos aqueles a quem ele vai atingir. Tá? Os projetos que são postos forma vertical, como decretos, né? Eles, por vezes, não encontram uma receptividade tão ampla. Então, a ideia é valorizar e construirmos juntos. Perfeito, desembargadora. Mais um questionamento, então, prosseguindo. Qual será a sua postura em relação ao pleito dos servidores pela jornada laboral em turno único? Qual é a sua percepção sobre esse assunto? Bom, é uma medida que, se não for adotada nessa administração, seguramente na próxima o será, né? Tenho eu. Há, evidentemente, prós e contras, né, na adoção da medida. Ela vem sendo debatida já há muito tempo, há muitos anos. A decisão é difícil, é delicada, pois há que se buscar um equilíbrio entre as necessidades de um atendimento eficaz à sociedade, isso é inafastável, e o bem-estar de servidores e magistrados. Estudos estão sendo feitos pela administração, justamente para que essa abordagem seja possível e o fundamento da decisão seja técnico e não empírico. Será necessário deixar muito claras as razões por esta ou por aquela opção. O certo é que o melhor possível está sendo feito e é o que nós queremos alcançar. A princípio, somos simpáticos à ideia da racionalização de tempo e espaço na execução das tarefas, o que parece ser melhor contemplado com o turno único. Somos simpáticos à ideia. Tem o que se deva construir. E a construção, até onde eu sei, já se iniciou e, quem sabe, já nessa administração, teremos uma decisão a respeito. Perfeito, desembargadora. Bom, vamos ao nosso último questionamento, a desembargadora Iris Helena. Em virtude da pandemia, os trabalhadores e as trabalhadoras se viram submetidos a uma nova sistemática de trabalho, com alta dependência da tecnologia, essas jornadas exaustivas, né, que nós estamos enfrentando, com a ampliação de metas, o acúmulo de tarefas, né, que levaram ao adoecimento físico e mental, né? Às vezes com vários processos ao mesmo tempo, com os processos físicos, os processos eletrônicos sendo implantados também, né? Então, diante desse contexto da digitalização dos processos e da aprovação do plano de carreira, como a senhora e a possível futura gestão pretendem conduzir a implementação desses processos de transição no contexto do Tribunal de Justiça, em especial quanto a essas mudanças tecnológicas e organizacionais advindas do teletrabalho no próximo período? Perfeito. Nós estamos atravessando realmente uma grande mudança, né? Uma mudança significativa. Nós, literalmente, o Poder Judiciário está saindo da era do papel para a era digital. Estamos deixando de lado, né, aqueles que por muitos anos nos acompanharam. O processo físico.
né? Aquela atividade, né? Do numerar, rubricar, juntar as petições, fazer as certidões, tudo manualmente. E carregarmos os processos, cartório, gabinete, escritório dos advogados, volta, cobra, né? Leva em carga, cobra, volta, as pilhas, né? E então aquelas pilhas materiais estão prestes a literalmente desaparecerem, né? E o sistema, tá? A digitalização está aí. Nós estamos no momento de reforma. E a exemplo das reformas, quando nós reformamos as nossas casas, acontece realmente aquela balbúrdia, não é? De repente o carro fica na rua porque a garagem está cheia de material. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo. E nós realmente temos que estar preparados, porque nós estamos num momento de reforma, estamos num momento de transição, nós devemos ser pacientes, aceitar, nos despedir do papel e realmente ingressarmos na nova ferramenta que é o EPROC. Essa administração tomou uma decisão muito corajosa, que é a da digitalização de milhões de processos. E é uma decisão inédita, histórica nesse país. Nenhum outro tribunal teve essa coragem de digitalizar um número enorme de processos. E essa administração teve a coragem, colocou em prática, e nós já estamos lá pelo quase 30% dos nossos processos digitalizados. O EPROC ainda, nós temos uma fase de, eu digo, de familiarização com ele. Eu gosto de dizer que nós temos que nos tornar íntimos da ferramenta EPROC, porque ela tem muito para nos oferecer. E, para tanto, muita capacitação de magistrados e servidores para não é a movimentação, o conhecimento, a utilização do EPROC, que também não é incessantemente deve estar atualizado. Nós temos muito para colocar do nosso dia a dia ainda nessa ferramenta e ela nos corresponde. E eu digo então o seguinte, que é uma nova e ainda é desconhecida essa realidade para nós. Tá? Mas nós estamos indo bem, né? Reclamamos, há desconfortos, mas no fim a obra vai ficar pronta e nós vamos nos apaixonar pela nova casa. Não se trata apenas de superar crises provocadas por este ou por aquele infortúnio, tá? Nem vamos relatar, tá? Mas sim de experimentarmos uma nova era nas nossas vidas. É isso que acontece. É pós-pandemia. Que a próxima administração seja de pós-pandemia. Tá? E nós, assim, sabemos sim que, repentinamente, nós tivemos que sair do mundo eminentemente físico e ingressar no até então desconhecido mundo virtual. O nosso parque de informática teve que nos colocar todos em atividade em 3 dias, quando nós recebemos a determinação de sairmos dos fóruns e ficarmos quietinhos na nossa casa. E isso foi feito. Tá? Mas o que conforta, e eu posso garantir, é que estamos muito atentos a isso. Um dos nossos temas de campanha é a inovação, que surge como um esteio fundamental de uma gestão que pretende encarar essa nova era. Ainda não sabemos, ninguém sabe, qual a real extensão da mudança desse comportamento nas nossas vidas. Mas é possível assegurar que mudanças existirão. Nós já estamos sentindo muitas delas e outras tantas virão. Se farão necessárias. E por isso faremos o melhor possível para encarar essa transição que sabemos não ser fácil. O certo, portanto, é que a tecnologia na jurisdição não é um experimento, mas que ela veio para ficar. Haverá imensas dificuldades de adaptação, como as que já estamos enfrentando, né? Nós, meu caso lá de 85 era do papel, e como eu, outros colegas e servidores,
fazendo essa despedida, esse desapego. O certo, portanto, é que a tecnologia, ela veio para ficar. Ela está ao nosso lado e que nós, seguramente, como já está sendo feito pela atual administração, faremos permanentemente um grande investimento nessa área, porque é a nossa única ferramenta de trabalho. Ela não pode falhar. Tá? Eu digo ainda que, como tudo isso é irreversível, o quanto antes nós nos adaptarmos a essa mudança e a essa nova era, melhor para todos nós. Menos sofreremos e melhores resultados nós seguramente alcançaremos. Bem, colocar as melhores ferramentas ao nosso dispor. O trabalho remoto é uma delas, e uma vez bem regulamentado, e esse é o nosso propósito, construir com todos os envolvidos para termos uma boa e eficaz regulamentação. O que já vem sendo trabalhado, tá? Será, sim, integrado à nossa nova realidade. Sempre objetivando, visando, tendo em vista o bem-estar das pessoas e o melhor nível de qualidade na prestação jurisdicional, com a qual estamos todos envolvidos. Ainda que estejamos cientes de que resistências ocorrerão. Paralelamente a essa mudança, grande mudança, será imprescindível criarmos mecanismos muito mais eficazes de treinamento e de aperfeiçoamento. Treinamento e aperfeiçoamento permanentes. Conhecer a ferramenta, explorá-la positivamente, para que ela nos entregue tudo aquilo que nós necessitamos e que ela tem capacidade de nos alcançar. Por isso, mais uma vez, a importância de adotarmos estratégias conjuntas com magistrados, com servidores, a fim de levar a todos o melhor possível em termos de qualificação. Nós teremos muito trabalho pela frente, sim. Agora, eu tenho a certeza que estando juntos, como eu gosto de dizer, a expressão é puxando, fazendo a força para o mesmo lado, tá? Dando todos a nossa contribuição, reconhecendo que estarmos no Poder Judiciário é uma escolha nossa. Ninguém está aqui obrigado. Tá? Nós nos submetemos a um concurso público de provas e títulos. Nós nos apresentamos ao Poder Judiciário oferecendo os nossos talentos, a nossa capacidade, a nossa vontade, a nossa qualificação em agregarmos valor à prestação jurisdicional, que é um bem muito grande, que nos é cobrado a todo momento pelos demais operadores do direito, advogados, partes, né, os nossos jurisdicionados. Então, assim, que nós tenhamos a consciência de que essa nossa escolha de aqui estarmos significa que nós estamos num lugar que nós escolhemos. E que se ele não é perfeito, e acho que aqui pela Terra não tem nem seres, nem situações, nem locais perfeitos, ele pode ser o melhor para o momento. E que nós temos o dever de dar a cada um a nossa cota. E nós, enquanto administração, estaremos atentos, ouvindo, tá? Vendo, presenciando, porque o perfil dos nossos 5 magistrados que estão conosco nessa mesma composição, é um perfil de estar muito próximo do servidor. Nós temos ex-diretores de fóruns grandes, como do Foro de Porto Alegre, desembargador Alberto e desembargador Giovanni Conte, do Foro de Canoas, e todos nós fomos diretores de foro em algum momento, né, pelo interior. Então, temos esse veso, essa inclinação a conhecermos as situações que merecem solução, tá? Os problemas. Tá? Nós gostamos muito de fazer inspeção em loco, de ouvir todos os envolvidos e de juntos construirmos solução. Para tudo é assim. Tá? E eu sempre digo, repito,
e tenho certeza que todos concordam comigo, Fabiano, que vestir a camiseta do judiciário é um orgulho para nós, e que o poder judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é maior do que todos nós juntos. Então, façamos a nossa parte, façamos por merecer integrar esse poder. De parte da administração, da atual já é assim, das administrações que até então se seguiram, e da futura administração, sejamos nós, ou seja, o grupo do desembargador Tasso, nós estaremos lado a lado, ombreando por todas as causas que dizem com o engrandecimento e o fortalecimento do Poder Judiciário. Obrigada. Muito obrigado à senhora, desembargadora Iris Helena, por essa entrevista, por ter nos acolhido aqui, permitido que nós fizéssemos esses questionamentos à senhora, que foram enviados anteriormente, até por questão de transparência, é importante colocar isso para os colegas, para que a desembargadora também pudesse se preparar para as respostas, né? Dizer que, apesar dos servidores e as servidoras não votarem nas eleições, que, aliás, é um pleito histórico nosso também, os servidores, assim como os magistrados também de primeiro grau, poderem escolher os seus representantes junto à administração maior, desejar à senhora toda a sorte no pleito do dia 6 de dezembro e também, caso a senhora seja eleita, nos colocarmos à disposição para manter o diálogo institucional, que é importante também junto ao Sindijus e à administração do Tribunal de Justiça. Mais uma vez, muito obrigado à senhora, um bom restante de semana. Eu que agradeço, prazer enorme ter estado aqui, o meu abraço carinhoso, afetuoso aos nossos valorosos servidores da Justiça do Rio Grande do Sul. Obrigada. Obrigada, Fabiana.